O senhor tem raiva dos tradicionalistas? O que que é, de fato, assim? Não, não, não. Não tenho raiva nenhuma. Aliás, a Fraternidade São Pio X, durante bastante tempo, eu tive muitos amigos lá. Hum. No sentido assim, quando eu morei em Roma, eu morei de 2008 a 2012. Foi a época em que estava acontecendo as discussões doutrinais entre a Fraternidade e a Santa Sé. Então, as pessoas que estavam do lado da Santa Sé eram minhas amigas. Então, nossa, tive conversas e mais conversas com o Monsieur Felé, agora com o Dom Davide Pagliarani, que na época era o superior do distrito da Itália, se não me engano, ou pelo menos da Casa de Albano, onde eu frequentei várias vezes, estive lá. Realmente tivemos sempre uma relação de amizade mesmo. Só que, quando começou, através desses grupos brasileiros radicais e irresponsáveis, na minha opinião, a haver esse assediamento de padres, aí eu falei, não, isso aqui já não dá mais. Aqui a gente precisa falar. Então aí a amizade acabou. E dá pra ser duro sem sentir raiva, né? Hum, Quando é pessoal a mas parada, né? quando você tem raiva, você não consegue, você simplesmente parte para agressão. Então, reconheço que eu tenho um certo talento para escrever, gosto de escrever, e também sei, digamos assim, a arte dos impropérios. Consigo fazer isso para colocar a pessoa no seu devido lugar, mas Aham. simplesmente para isso. Uhum, uhum. O senhor falou que conheceu o pessoal da fraternidade ainda lá em Roma. Se distanciou muito do que era talvez uma proposta legítima inicialmente ali? Tinha um interesse genuíno de talvez proteger algo que eles enxergassem que estava sendo de fato violado, ferido, e hoje se tornou uma coisa totalmente diferente? Ou não, desde o começo desse movimento tradicionalista, o senhor percebe que é algo já desvirtuado mesmo? Não, não. Eu acho que tem fases, tem momentos, a coisa não é linear. Uhum. Há muita coisa complicada na história do tradicionalismo em geral. Mas eu posso dizer assim, a fraternidade de 2006 a 2018 Hum. realmente tinha boas intenções de se alinhar com a Santa Sé. Esse foi o tema de uma última aula que eu dei no YouTube sobre esse assunto, do tradicionalismo e apostasia. Hum. Eu mostrei documentalmente que de 2018 até o presente momento, a intenção é se proteger fora das estruturas hierárquicas. Está demonstrado naquela aula. Né? Então, quem mudou foi a fraternidade, realmente. Se o espírito fosse o mesmo de até 2016, eu não tenho dúvida de que nós estaríamos numa outra situação agora. Você acha que existe a chance da igreja, né, na sua hierarquia oficial, se distanciar da liturgia que é própria da tradição a ponto da liturgia se tornar inválida? Porque existe esse tipo de acusação, que a liturgia que se celebra na maioria das paróquias, ela não consegue levar a pessoa à salvação. Então aí a gente parte do pressuposto que o quê? Que a maioria das pessoas que hoje frequentam as paróquias, que tem acesso, elas correm o risco de estar ali participando de um teatro e não propriamente da Eucaristia. Inclusive, uma coisa que eu acho válido a gente colocar aqui, eu fui em missão no Cariri Cearense, uma cidade chamada Salitre. O padre sozinho, ele cuidava de uma paróquia com 42 comunidades. Então, tinha comunidade que estava a 70 quilômetros de distância em estrada de terra. Aí ele falou assim, Everton, eu só consigo lá uma vez por ano. Então eu vou e, assim, o combo, o que tiver que fazer de sacramento eu realizo e tudo mais. Só que como tava tendo evento na cidade, o pessoal migrou, né? E foi pra paróquia. Aí uma senhora veio falar comigo, a gente só tem uma missa lá uma vez por ano e tudo mais. Ela foi comentar. Aí ele falou, só que eu vi dizer que não é válida. Olha só, a que nível chega a situação. Eu falei, de onde que a senhora tirou isso? Na internet. Ou seja, alguém dentro de um quarto confortável, com ar-condicionado, colocou caraminhola na cabeça de uma pessoa que tem a possibilidade, né, no ordinário, de participar da missa uma vez por ano. Aí chega a essa situação, ela sem ter certeza ou não se a missa que ela está participando é válida ou não, por conta de discursos como esse.
Aí eu queria saber, a hierarquia oficial da igreja consegue decair ao ponto de legitimar, né, de forma comum uma liturgia que não é válida? Então, vamos lá. Primeiro que essa afirmação que você fez, ela foi praticamente ipsis literis feita pelo superior-geral da Fraternidade São Pio X, Dom Davide Pagliarani, numa entrevista que ele deu, se não me engano, em 5 de fevereiro desse ano. Em que ele É disse, oficial é a fala. uma fala oficial dele, em que ele diz que a maior parte das paróquias do mundo inteiro já não tem os meios necessários para a salvação. Esta afirmação é materialmente herética. Por quê? Ora, a Igreja é una, santa, católica e apostólica. Se eles dizem que não são sede vacantistas, então reconhecem o Papa, reconhecem os bispos e hoje reconhece, sem necessidade de reiterar, a ordenação sacerdotal segundo o novo rito. Eu digo isso porque houve uma fase em que havia ordenações sob condição nesses grupos, né? Se você diz isso, então, veja bem, a igreja é una, santa, católica e apostólica. Então os meios de santificação estão nela. Se a maior parte das paróquias do mundo inteiro perdeu os meios de santificação, esta afirmação é eclesiovacantista. É mais radical do que o sedevacantismo em si. O sedevacantismo, de certo modo, é eclesiovacantista. Porque você não tem mais o Papa, toda a estrutura defeccionou, o que você tem são restos da igreja. São escombros. Né? Bom, isso é possível? Não é possível. Por quê? A igreja é indefectível. Isso é dogma. É fé dogmática da Igreja Católica. Se o Papa, no ato de entregar o rito de todos os sacramentos para a igreja, não for assistido pelo Espírito Santo, porque existe alguma coisa mais importante na igreja do que a liturgia da missa? Não. Então, quando o Papa entrega a liturgia da missa para toda a igreja de rito latino, se ele não for assistido pelo Espírito Santo, é porque ou ele não é Papa, ou a igreja defeccionaria, ou aconteceria alguma coisa assim. Então não tem como. As premissas lefebristas conduzem ao sedevacantismo. É uma questão lógica. O que o separa do sedevacantismo é só uma reserva psicológica, intelectual. Diz assim, nós não iremos confessar que a sé está vacante. Mas se comporta como se estivesse, né? Mas se comporta como se estivesse. Então é como se fosse uma reserva lógica. Então esse assunto aqui nós não tocamos. Esse aqui, não, é tabu, não se fala. Mas todo o resto, que é uma decorrência disso, é a prática e é também digamos assim, a crença em geral. Agora, para entender a lógica da cabeça de um tradicionalista, né? Uma suposição bem esdrúxula aqui. Se a igreja de fato tivesse defeccionado, né? Qual é a lógica tradicionalista de achar que eles seriam a solução para a questão toda? Como é que eles conseguem olhar para a história da igreja, para a tradição e achar que o modus operandi correto de salvar a igreja desse possível naufrágio aí seria a ação deles? Veja o seguinte, Everton. Se a igreja defeccionou no Concílio Vaticano II, logo, o catolicismo é uma grande palhaçada. Porque todos os bispos do mundo inteiro, reunidos com o Papa, defeccionaram juntos num supremo ato magisterial que é um concílio ecumênico. Bom, se eles defeccionaram
que a doutrina anterior ou a praxis anterior era mais verdadeira do que a posterior? Se eles defeccionaram também, tudo que ensinavam antes Não deu conta de sustentar, não né? tem, não, e não tem valor nenhum, Aham. porque defeccionou. Então, se defeccionou, não adianta eu querer ser um católico tradicional. A palhaçada é igual a de ser um católico, digamos assim, moderno. Uhum. O que significa que, no fundo, tudo isso vai levar à completa destruição da fé. Por isso que eu digo, do tradicionalismo à apostasia. Porque você vai chegar um momento em que você já nada mais faz sentido. Não é à toa que 50% do clero da Fraternidade São Pio X abandonou o ministério. Olha só. Eles têm mais ou menos 600 padres e tem mais ou menos 600 padres que deixaram o ministério e vários deles se tornaram ateus, alguns se tornaram satanistas, alguns se tornaram militantes de causas homossexuais. Tem de tudo isso daí. Tem um sacerdote Trágico. da Fraternidade que tem um trabalho nos Estados Unidos chamado The Judas Project. Ou seja, ele está doutrinando as pessoas para apostatarem. Essa é a função dele hoje. Existem vários casos desses aí. Similares, né? Uma vez conversando com... Esses dias eu vi um ex-padre da Resistência aqui do Brasil, um vídeo chamado Um Demônio Chamado Jesus. O título do vídeo era esse. Então, mas a gente pensa, nossa, que absurdo. Mas não, quando você leva a sério logicamente o que você está dizendo, não tem outra saída. Você vai chegar à conclusão de que tudo é uma grande de uma palhaçada.